E no universo dos polígonos regulares, será que a gente consegue fazer relações entre raio de bolinha, lado de polígono, distância do centro desse polígono até o lado? A gente vai ver que a gente consegue fazer um montão de coisa. A gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Eu sou o Mate e esse é o canal Matemática. Fala galera, belezinha? Continuaremos aí falando dos polígonos regulares, vamos ver algumas relações métricas aí nesses caras. Ó, então desenhei 3 exemplos aqui, o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Professor, mas por que esses 3? A gente já vai conversar, mas essas ideias funcionam aí para quaisquer polígonos regulares. Desenhei esses 3 e a gente vai ver por que eu escolhi esses 3 daqui a pouco. Ó, então qual que vai ser a ideia? Então lembra, todo polígono regular ele é inscritível numa circunferência. A gente sempre consegue colocar ele dentro de uma bolinha encaixadinho, né, com os vértices sobre essa circunferência. Então coloquei aqui um triângulo equilátero, um quadrado e um hexágono regular. E aí lembra também, sempre que a gente está trabalhando com bolinha, a gente pode marcar os raios, né? Mas quais são os raios bons de serem desenhados? São aqueles que ligam o centro com ponto de contato. Então a ideia vai ser a seguinte, ó. Vamos desenhar aqui no nosso triângulo equilátero. Eu vou ter esse raio bom, vou ter esse outro raio bom e vou ter esse outro raio bom. Legal? Agora, no meu quadrado, ó. No meu quadrado eu tenho esses 2 raios bons, tchan e tchan, e tenho esses outros 2 raios bons. Beleza? E aí, no nosso hexágono, eu vou ter agora esses vários raios bons aqui, né? Tem um montão de pontos de contato aqui, né? Então tem esses 2, tem esses outros 2 e tem esses outros 2. Os nossos raios bons. Então coloquei aqui, ó. E aí o que é legal de reparar aqui, gente? Nesses 2 casos, a gente tem um número par de lados, né? Tem um quadrado e tem um hexágono. E aí o interessante é o seguinte, ó. Se a gente olhar, ó, isso aqui é uma diagonal do nosso polígono, isso aqui também é uma diagonal. Perceba que essas diagonais passam pelo centro, né? E isso acontece porque tem um número par de lados. Se eu tenho 4 ladinhos, eu vou ter 4 vértices, eu vou ter 2 pares de vértices diametralmente opostos. Então eu vou ter 2 diagonais que passam pelo centro. Aqui tenho 6 lados, eu vou ter 3 pares de vértices diametralmente opostos. Então eu tenho 3 diagonais que passam pelo centro. Se fosse um de 10 lados, eu teria 5 pares de vértices diametralmente opostos, ou seja, eu teria 5 diagonais que passam pelo centro. Essa ideia é legal. Agora, se o número é ímpar, repara, ó, no triângulo nem diagonal tem, né? Então esses caras não vão passar pelo centro, né? Não vai ter diagonal passando pelo centro se o número for ímpar, beleza? Agora, se for par, é exatamente a metade do número de lados, beleza? Eu vou ter parzinhos de vértices diametralmente opostos. Show! A primeira coisa que a gente vai conversar aqui para começar a estabelecer as relações métricas é o seguinte: vou chamar todos os ladinhos aqui de L. Então aqui vai ser L, aqui vai ser L, aqui vai ser L. Então todos os nossos lados aqui serão de medida Lzinho, L minúsculo, coloquei aqui. A primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: como que eu calculo a distância do centro do nosso polígono até o lado, beleza? Mas só que a gente não vai falar distância, a gente vai falar chique, vamos falar em grego, vamos falar apótema, beleza? O apótema de um polígono é a distância do centro desse polígono até o ladinho. Então vamos escrever aqui, ó. Vou colocar o apótema. O apótema de um polígono, vou chamar esse cara aqui de A, tudo bem? O apótema de um polígono será a distância do centro desse polígono, né? Do centro ao lado. Vou colocar assim, ó. Distância do centro ao lado. Sempre do polígono, né? A distância do centro do polígono ao lado desse polígono. Professor, onde que estão essas distâncias, né? Então, ó, a ideia vai ser a seguinte, vou colocar aqui, ó, só pra gente enxergar bonitinho, a distância do centro até o lado vai ser esse carinha aqui. Show! Agora, a distância do centro até o lado, eu vou colocar esse cara aqui, ó. Lógico, não tem só essa, né? Tem essas outras, tem aqui, aqui. Coloquei aqui só pra gente destacar uma. E aqui no nosso hexagonal, coloquei este cara.
Beleza? Legal, então destacamos aí quem são os apótemas, né, que chamamos de A. Então vou colocar aqui, ó, esse é o apótema, esse aqui é o nosso apótema, e esse aqui é o apótema do hexágono regular. Então qual vai ser a brincadeira? Vamos ver o que a gente vai fazer. A ideia é a seguinte, lembra que o ângulo central ele é dividido em partes iguais. Se aqui eu dividir em 3 partes iguais, cada uma vai ser tudo, que é 360, dividido por 3. Então cada anglinho aqui, ó, cada anglinho central vai ser igual a 120. Não vou colocar aqui embaixo só para não poluir a figura, mas esse anglão todo aqui, ó, também vale 120. Legal. Agora, nesse caso, ó, vou dividir em 4 partes. Cada parte vai ser de 90 graus. Então, ó, esse cara é 90 graus, esse cara é 90 graus, esse cara é 90 graus, e aqui embaixo também. Não vou colocar de novo para não poluir a figura. E no caso do hexágono, vou dividir em 6 partes. Cada partezinha, ó, esse anglinho aqui vai ser igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse outro, igual a esse outro, e igual a esse aqui embaixo, que eu não vou desenhar só para não poluir a figura. Cada partezinha, eu vou fazer tudo, que é 360, dividido agora por 6, porque eu tenho 6 lados. Cada anglinho desse aqui, ó, vai valer 60 graus. Beleza? E por que eu estou fazendo isso? Ó? Se a gente olhar com carinho, eu estou dividindo, olha lá, em várias partezinhas iguais, e esses caras aqui são raios, né? Assim como esses daqui, ó, raios, montão de raio, né? E aí lembra que a gente conversou em vídeos passados? Quando a gente traça esses raios bons, a gente divide em vários triângulos que são isósceles, não era isso? Ó? Se aqui eu dividi em 3 triângulos, porque tem 3 lados, são 3 triângulos isósceles. Aqui eu dividi em 4 triângulos isósceles, porque o nosso polígono tem 4 lados. Aqui eu dividi em 6 triângulos isósceles, porque o nosso polígono tem 6 lados. E aí é legal perceber que se o nosso triângulo é isósceles, lembra que os ângulos da base desse triângulo isósceles são iguais. Então, ó, esse ângulo aqui todo é 120. Olha lá, 120. Então, esse anglinho aqui tem que ser igual a esse. Tudo bem? Se aqui é 120 para 180, tá faltando 60. Vai vir metadinha para cada lado, né? Vai vir 30 para cá e 30 para cá. A mesma ideia acontece nos demais, ó. Esse anglinho vai ser igual a esse. Se aqui é 90 para 180, tá faltando 90. Metadinha para cada parte. Aqui vai ser 45. Aqui vai ser 45. Beleza? E olha lá, para finalizar as ideias aqui, ó. Se aqui é 60 para 180, tá faltando 120. Vai vir metadinha para cada lado. Aqui vai vir 60. E aqui vai vir 60, que é aquele caso particular que a gente disse, né? Que vai formar 6 triângulos super isósceles, né? Que são os equiláteros. Beleza? Legal demais. Então, repara, ó, aqui começa a ficar legal a justificativa do porquê eu escolhi esses 3, que são os mais famosos. Ó, vamos destacar. Vou colocar aqui embaixo. Esses 2 ângulos são iguais. Esse carinha aqui, ó, 30 graus. Esse carinha aqui, ó, 45 graus. Esse carinha aqui, 60 graus. Lembra, esses ângulos aqui são os ângulos notáveis, né? Aqueles caras que a gente precisa conhecer o seno, cosseno e tangente. Então, geralmente esses caras são os mais famosos, porque se o cara te dá uma figura dessa, ele não precisa te dar informações extras, né? Seno, cosseno e tangente de outros ângulos. Esses caras a gente precisa saber de cabeça, né? Precisa saber de cor os valores desses 3 anglinhos. Então, por isso que esses caras são os que mais aparecem, né? E tem um monte também de figura na vida real que tem esses formatos. Então, dá pra galera contextualizar de um montão de jeito diferente isso. Beleza? Legal, então, falamos aí o porquê que eu escolhi esses 3. E aí, como que a gente faz para calcular? A ideia, a gente consegue sempre fazer mais ou menos do mesmo jeito, ó. Repara que esses caras que eu destaquei são sempre os raios, não é isso? Ó, sempre os raios. Vou chamar esse cara aqui de R. Então, esse cara aqui é o R também. Este cara aqui é o R também. Legal, um montão de raio. E aí, olhando para esse triângulo aqui, ó, olhando para este triângulo, a gente tem o quê? A gente conhece a hipotenusa, que é o raio, né? Um cateto vai ser, olha lá,
a própria hipotenusa, e o outro cateto, repara que eu dividi esse triângulo isósceles em duas partes iguais. Então vão ser dois triângulos retângulos idênticos, né? Um para cada ladinho, né? Eles são congruentes. Então, ó, como é uma distância, lembra que distância sempre forma 90 graus. Então coloquei aqui, ó, distância formando 90 graus, distância formando 90 graus. Então cada pedacinho desse lá embaixo, deixa eu colocar aqui de yellow, esse carinha aqui é igual a esse. Esse pedacinho vai ser L sobre 2, né? Vai ser metade do lado desse polígono. A mesma coisa aqui, né? Esse pedacinho é igual a esse pedacinho, aqui vai ser L sobre 2. E aqui, mesma ideia, ó. Este carinha é igual a esse. Então, esse cara aqui também vai ser L sobre 2. Então, a gente consegue relacionar o raio da minha bolinha com o apótema e o lado do meu polígono. Como? Fazendo um pitch, não é isso? A gente faz um teorema de Pitágoras e a gente consegue relacionar esses caras. Ó, vou colocar aqui, ó, fazendo um pitchzinho. Fazendo um pitch a gente consegue relacionar. Hipotenusa é o raio ao quadrado. E aí eu faço apótema ao quadrado, que é o cateto, mais o outro cateto ao quadrado, que vai ser a metade do lado do meu polígono. Então a gente consegue relacionar essas três informações, beleza? E aí a gente consegue falar mais até, né? A gente consegue dizer quem são os apótemas, né? Como que a gente faz isso? Porque se aqui é 30 graus, a gente pode encontrar esse cara, por exemplo, fazendo uma tangente, né? Em função do lado, porque aí eu relaciono o cateto oposto ao ângulo de 30 com o cateto adjacente, que é o L sobre 2. Então a gente consegue encontrar todos esses caras. Aqui é a mesma coisa. Se eu faço uma tangente, eu encontro também o nosso apótema em função do lado. E aqui, ó, se eu fizer uma tangente, eu também encontro o apótema em função do lado. Então, para encontrar o apótema, eu vou sempre fazer uma tangente, beleza? Lógico, tem outro jeito de pensar, a gente pode pensar em pontos notáveis do triângulo, pode pensar uma série de outras coisas. Mas aqui a gente pode sempre brincar com a tangente, é uma ideia bem interessante de ser feita. Para encontrar o apótema, eu vou fazer o quê? Ó? A nossa tangente de 30. Então, se eu fizer a tangente de 30, eu encontro, ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é L sobre 2. Beleza? Fiz a tangente, encontrei esse cara. Mesma ideia para cá. Se eu fizer a tangente de 45, tangente de 45 vai ser o cateto oposto ao 45 sobre o cateto adjacente, que é L sobre 2. Beleza? E a tangente de 45 é até facinho, né? Porque vale 1. Então é só passar o L sobre 2 multiplicando e a gente encontra que o apótema é metade do lado do quadrado, né? É uma ideia legal de guardar. E aqui mesma ideia, ó. Se eu fizer a tangente de 60, tangente de 60 vai ser o cateto oposto aos 60 graus, que é o Azinho, sobre o cateto adjacente, que é L sobre 2. E aí a gente consegue relacionar, olha lá, diretão, né? Fazendo o apótema com o lado do meu polígono regular, usando esses anglinhos que são famosos, né? Que a gente conhece aí, o seno, cosseno, tangente desses três carinhas. Beleza? Então aqui a gente consegue fazer um montão de coisa com essa brincadeira, né? Uma ideia muito abordada nos concursos, nas provas pelas escolas, aí o pessoal gosta bastante aí de usar essa ideia. Beleza? Então aqui a gente viu algumas relações métricas, algumas ideias bem interessantes de saber dos polígonos regulares. Então é isso. Um beijo no coração, até a próxima! Tchau! Não ficou bom, não. Então vai.